A gente escutou ontem também o doutor falando lá, que ninguém sai de casa, eu gosto muito de falar isso também nos atendimentos, eu não saio de casa, eu não acordo falando assim, hoje eu vou fazer errado com meu filho, né? Hoje eu vou tomar tal atitude para errar, Não, a gente faz tentando ser a melhor opção, a melhor escolha, mas nem sempre será. Né? E a gente precisa aprender e conversar sobre isso. Olha, eu pensei dessa forma, não deu muito certo, o que a gente pode fazer então, agora? E também ouvir uma proposta que vem de lá para cá, porque nós somos muito doutrinados. Muito no monólogo, né? Quem sabe aqui sou eu. Eu estou nesse lugar de falar e você me ouvir e acatar. Ainda tem essa. Aí há uma confusão, às vezes, com a questão da autoridade, né? A gente não quer, acho que a gente, se eu dou a voz, se eu intercalo, eu vou perder aquilo que é o meu papel. Mas isso é tão ultrapassado, né? Tão ultrapassado, mas a gente sabe que é cultural. É cultural, isso vem da forma como a gente foi criado. É quase um lugar de poder, né, Dani? É quase um lugar de poder. E nessa dinâmica toda assim, né, do a gente olhar pra gente, pra trazer algumas situações pro leveza, eu acho que eu já contei isso uma vez que tava com Marcela, acho que até online. Sair de casa pra escola era uma guerra, sabe? Mas porque o povo pensa assim, a educadora parental não tem guerra em casa, né? Sabe de nada, inocente. A gente tem muitas guerras em casa. Aí eu organizando e aí todo dia sair pra trabalhar aquela coisa. Isabela correndo, pega isso, pega aquilo. E a gente sempre saía muito brincando antes, mas tinha quase 6 meses que a gente estava saindo e era ficando emburrada até quase meio-dia. E aí eu falei, gente, isso tá errado, né? O que tá acontecendo? Não tô conseguindo organizar isso. O que eu fui respirar? E aí é difícil olhar pra minha necessidade, né? A minha rotina tava bagunçada. Não era a rotina dela, era a minha rotina que tava bagunçada. Eu precisava, às vezes, acordar mais cedo porque eu tava sentindo falta de fazer minha caminhada. Eu tava sentindo falta de ler o meu livro e tal. Então eu acordava junto com ela e eu já acordava com raiva das minhas coisas que eu não tinha feito. E coitada, despedaçava ali nela, né? Então, quando eu olhei para isso, eu comecei a organizar a minha rotina, eu consegui acordar um pouco mais cedo, fazer as coisas que eram importantes para mim, a gente devolveu a leveza para nossa mãe, né? Aquela coisa de acordar ela com um tempo mais tranquilo, entender que ela tem o tempo dela, porque é difícil, né? Eu acordo em 5 minutos e troco de roupa, mas ela não, ela precisa dos 5 minutos a mais para ela descobrir que ela tem que acordar para depois ela começar o processo. E aí a gente conseguiu regular isso, mas eu tive que olhar para minha necessidade. E quando a gente é pai, é mãe, assim, principalmente mãe, eu acho que vem mais desse lugar, a gente acha que a gente não pode olhar para a nossa necessidade. A gente acha que a gente sempre tem que olhar só para a necessidade do filho. E normalmente a maioria dos conflitos que a gente tem, a maioria dos desafios que a gente tem, é porque a gente está se negligenciando. Vem enrolar. A gente está negligenciando. A gente está se anulando dentro daquela relação em prol de um monte de coisa, e aí a gente realmente... Não é sustentável. Não é sustentável, e aí a gente vai entrar no clichê natural, né? Máscara de oxigênio vão cair primeiro em você, depois no outro, mas é a verdade. Só que a teoria e esse clichê é lindo, mas na prática a gente tem muita dificuldade de fazer isso, porque a nossa educação, e aí vem, é sempre para você naturalmente já fazer para o outro em todas as relações. Enquanto pais, mais ainda, né? Então você é responsável, você tem que fazer e você acaba se anulando nesse processo. Eu acho que a leveza da parentalidade, ela vem quando você percebe que você não pode se anular. Que você tem que se mostrar presente ali dentro daquele momento, que você tem que mostrar que você tem necessidade. Real. Você vai ensinar seu filho a valorizar também as necessidades dele, né? E mesmo ele valorizando, tem hora que vai dar um choquinho, né? E natural. É normal. Super natural. Mas eu acho que é esse lugar da gente não se anular. Então, todas as vezes que eu consegui um avanço na relação, foi quando eu não me anulei. Todas as vezes que as coisas não funcionaram, foi quando eu me anulei. Foi quando eu pus a minha necessidade debaixo do tapete. E
E tem hora que a gente vai colocar, porque precisa. Mas aí é o equilíbrio. É uma vez ou outra. É uma vez ou outra. É igual, por exemplo, eu não posso também comparar a necessidade de uma mãe que está com um filho recém-nascido, pôr a dela às vezes mais elevada, porque essa criança tem outras necessidades. Aí até numa questão muito forte até de sobrevivência E tudo. Então ali é o momento. E também olhar para isso, em que momento que eu estou da construção da minha necessidade? E buscar esse equilíbrio, né? Porque Sim. também às vezes muitas vezes esse equilíbrio ele não é devolvido pra gente porque a gente estaciona naquele lugar que a gente tem que zerar nossas necessidades. E essa autonomia das necessidades a gente vai devolvendo aos poucos, né? Quando eu permito que ele calce o sapato mesmo que virado, quando eu permito que vista a blusa do avesso, mas para que ele possa aprender, para que aos poucos eu possa devolver e ter de novo a minha autonomia e dar para ele a autonomia. Olha que legal. Eu assumo a minha autonomia de novo e eu dou para ele a autonomia. Essa é a leveza da relação entre pai e filho, entre mãe e filho, né? Conquistar de novo a sua autonomia e dar de presente para o outro a autonomia dele. Isso traz a leveza.